uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor. Olá, crianças! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que esteja muito bem. Hoje nós estamos aqui, eu e o professor Luiz, para gravar a aula juntos. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu queria aproveitar que vocês estão todos aí observando, né, e vão ver a aula, para entregar um presente para o professor Luiz. E eu queria que vocês fossem testemunha desse presente. Olha só, legal. professor Luiz. Um belo presente para ele, hein? Vamos ver o que tem nesse presente, se ele vai gostar, né? Vamos ver. Primeiramente, muito obrigado, professora Cecília. Sempre bom ganhar um presente, né, crianças? Quem não gosta, né? Não é? Oh, uma caixa de bombom. Semana Quem não passada, gosta de né? ganhar um chocolate? Na aula passada eu falei do chocolate. Ué? Cadê o chocolate? A professora Cecília me enganou mesmo? Ela mentiu pra mim, me enganou. Cadê o chocolate? Tava acreditando demais nessa caixa de bombom, viu? Crianças, infelizmente, a professora Cecília começou a aula me enganando, mentiu pra mim. Fiquei triste agora, mas vamos começar a nossa aula, né? Primeiramente, vamos começar com a oração, vou estar orando, então você na sua casa aí fecha o olhinho, lembrando que na oração nós temos que respeitar as pessoas, temos que ficar em silêncio, ouvir a oração e fecha o olhinho na sua casa aí, oremos. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, eu lhe agradeço, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, ó Deus. Eu venho, ó Pai, lhe agradecer pela vida da professora Cecília, pela vida das crianças que estão em casa assistindo essa aula, ó Pai. Que esse ensinamento elas possam levar para a vida delas, ó Deus. Que eu e a professora Cecília possam ser usados por Deus aqui, ó Pai, para passar os ensinamentos de Deus a essas crianças, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém. Vamos começar falando do nosso pastor Vanderlei. Vamos ter o nosso momento missionário. Vocês se recordam que o nosso missionário é o pastor Vanderlei, lá em Manaus. Que vocês continuem orando pela família dele, especialmente pela esposa dele, a irmã Dilma, que está doente. Ela está com os sintomas do Covid, porém ela já fez o exame do Covid, graças a Deus deu negativo, mas ela está com os sintomas, ela está muito debilitada, então que nós possamos estar orando pela saúde dela. E agora eu vou falar da caixinha da gratidão, do pote da gratidão, na verdade, e da nossa caixa de oração. Pote da gratidão, vocês se recordam que todo domingo nós anotávamos ali um momento de gratidão, um momento no qual nós éramos gratos da semana e colocávamos ali, para que no final do ano todos nós pudéssemos abrir aquela caixa e ler cada momento de gratidão que a gente teve, cada agradecimento que a gente teve a Deus. E junto a isso também, vocês se recordam da nossa caixa de oração, no qual nós implantamos na salinha esse ano essa caixa de oração, e toda criança ia levar essa caixa de oração para casa um domingo, cada criança ia levar um domingo e ia fazer junto com a família um momento de oração, ia pegar os pedidos de oração que nós iríamos anotar na salinha e ia orar junto com a sua família, ia tirar foto, mandar pra gente lá no grupo. Que por falar em grupo, pessoal, eu peço aos pais que estejam passando tudo que a gente mandar lá para os filhos e que vocês, na nossa lição do YouTube, que vocês possam visualizar a nossa lição, enviar para o coleguinha, porque assim, infelizmente a gente não está tendo as visualizações que a gente desejava ter. E quando eu digo que a gente desejava, não é para que a professora Cecília ou eu apareça, muito pelo contrário, para que Deus apareça através de nós, das nossas lições, e que as nossas lições possam chegar no maior número de crianças e família possível. Então, infelizmente a gente não está podendo estar na igreja pessoalmente, mas anota na sua casinha aí a caixa de oração, o pedido de oração que você tem. E vocês se recordam do nosso tema da lição, que eram as primeiras coisas que Deus criou. E eu vou começar a aula de hoje, eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês aí, o versículo tema
da aula de hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A professora Cecília está mostrando o versículo aí, mas eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em casa e leiam esse versículo. Eu vou ler aqui, tá? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais uma vez, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como eu falei, o tema da nossa revista esse ano se chama As Primeiras Coisas, né? No qual nós estamos vendo as primeiras coisas que Deus criou. E nós já falamos aí nas aulas passadas de algumas criações que Deus fez, né? Vocês se recordam aí de algumas que Deus criou o mundo, né? Descansou no 7º dia, que Deus criou os animais, Deus criou o mar, Deus criou as estrelas, Deus criou o sol, a claridade, os animais no qual nós tanto gostamos, né? Tenho certeza que muitos de vocês aí têm um animalzinho de estimação, um cachorro, um gato. Deus fez os frutos, a comida que a gente tem hoje. Deus fez os frutos. E na aula passada, a professora Cecília e eu falamos da criação do homem e da criação da mulher. Vocês se recordam como o homem foi criado? Eu tenho certeza que vocês se recordam. Vocês são ótimos alunos, eu tenho certeza que vocês se recordam. O homem foi criado do pó da terra. Adão foi criado do pó da terra. Só que, assim como eu falei na aula passada, Adão estava se sentindo muito sozinho. Vocês se recordam que tinha um jardim, né? No qual Adão estava. Se chama o Jardim do Éden. E Adão estava muito sozinho e Deus resolveu criar a mulher para ajudar Adão. E vocês se recordam como que a mulher foi criada? Deus fez que Adão pegasse num sono profundo. E da costela de Adão foi criado Eva, a mulher. E não é porque Eva, a mulher, foi criada da costela de Adão que nós homens somos melhores que as mulheres. Muito pelo contrário, nós temos o mesmo valor diante de Deus. Nem o homem é melhor que a mulher e nem a mulher é melhor que o homem. Cada um tem o seu papel? Tem. Mas nenhum é melhor que o outro. E voltando a falar das criações de Deus, eu tenho certeza que vocês gostam de frutas, né? Deus fez muitos frutos, né, professora Cecília? Olha só, aqui ó, uma cesta cheia de frutos, ó. Ó, deu até fome aqui agora, hein? Uma banana, uma maçã, deu até fome. E Adão e Eva se alimentavam, assim como nós nos alimentamos. Professora Cecília, mas será que Adão e Eva podiam comer de todos os frutos? Olha, professor Luiz, eu sei que hoje em dia nós podemos comer de todos os frutos que existem. Ó, tem banana, maçã na minha cesta, kiwi, abacaxi, tem aqui ó, uma mexerica também. E eu sei que nós hoje podemos comer de todos esses frutos. Mas Adão e Eva, será que eles podiam comer de todos os frutos que tinham ali no jardim do Éden que Deus havia feito? Ah, se tava lá, eu acho que podiam comer ou não. Se tem alguma coisa para falar, não sei. Olha só, hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre uma coisa muito importante, que foi uma orientação que Deus deu para Adão e Eva. Porque quando ele criou o jardim, ele criou todos os frutos e deu liberdade para eles comerem de todos os frutos. Só que Deus deu uma orientação para eles. E é sobre essa orientação que nós vamos falar. Fica com a sua Bíblia aberta lá em Gênesis capítulo 3, que nós vamos ver ali como que foi essa orientação de Deus, tá? Porque assim, tudo que Deus havia feito era perfeito. Tudo era perfeito, Deus conversava com Adão e Eva. E em uma dessas conversas que ele teve com Adão e Eva, ele deu essa orientação, que foi o quê? Olha, Adão, olha, Eva, vocês podem comer de todos os frutos que tem no jardim. Porém, da árvore que fica no meio do jardim,
a árvore do conhecimento do bem e do mal, nessa vocês não podem nem tocar, vocês não podem pegar do fruto, vocês não podem comer dela. De todas as árvores que tinham e de todos os frutos que haviam ali, eles poderiam comer. Só que da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore que ficava lá no meio do jardim, essa Deus orientou eles que eles não deveriam comer desse fruto. Adão e Eva tinham tudo para ser felizes. E de todas as árvores, todos os frutos que tinha ali, apenas um eles não podiam comer. E olha eles felizes aqui, ó. Sem nenhum pecado, não existia pecado no mundo, tudo era perfeito até então. Pois bem, olhem essa orientação, como foi importante, como ele deu essa orientação para eles. Para quê? Porque Deus sabia que assim que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles teriam conhecimento sobre o pecado. E Deus não queria que houvesse o pecado. Então Deus deu essa orientação. Mas será que eles seguiram a orientação que Deus deu para eles? Será que eles ouviram o que Deus falou e colocou em prática aquilo que Deus falou? Certo dia, ali no jardim, Eva foi passear pelo jardim, ela estava passeando e ela estava bem próxima à árvore, né? E só que ela não estava ali sozinha. O inimigo de Deus, o diabo, ele estava planejando destruir e acabar com toda a criação de Deus. Ele queria destruir porque ele é inimigo de Deus. E o que ele fez? Ele usou de uma serpente para enganar Eva. Olha só. É muito ruim ser enganado, não é? Lembram lá no começo da aula, quando eu dei uma caixa de bombom para o professor Luiz Carlos, só que dentro dessa caixa não havia nada? É muito ruim ser enganado, porque eu fui enganado com essa caixa de bombom, hein? Pois é, eu enganei ele. E é muito ruim quando a gente é enganado. Não é legal ser enganado. Eu também já fui e não é legal. E Deus já sabia. E Deus já tinha instruído Adão e Eva que eles não podiam chegar perto daquela árvore no meio do jardim. Deus disse a eles, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, Deus disse que vocês não podem comer desse fruto. Então, o diabo, como queria destruir a criação de Deus, ele enganou Eva. Como que ele fez? Ele se transformou ali, né? Ele usou, não se transformou, mas ele usou da serpente para a serpente falar com Eva. E aí, Eva ali muito passeando por ali, a serpente resolveu falar com Eva. Olha, Eva, Deus disse para vocês que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Eva, sabendo que podia comer, ela respondeu, né? Logo em seguida ela respondeu, não, nós podemos comer de todos os frutos. Porém, a árvore que fica no meio do jardim, essa não podemos, nem podemos tocar nela, porque senão morreremos. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. O diabo, então, tentando fazer com que eles desobedecessem a Deus, ele pegou e falou para ela assim, não, mas olha só, vocês sabem que se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês não vão morrer? Vocês vão se tornar igual a Deus, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Olha só como o diabo enganou ela. E ele estava o quê? Ele estava mentindo para Eva, né? E vocês sabem quem é o pai da mentira? Lá em João, capítulo 8, versículo 44, abram comigo, João 8, 44. Diz assim, olha só, prestem atenção. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só. O diabo, ele é o pai da mentira e ele estava mentindo para Eva, induzindo ela a pecar,
a desobedecer aquilo que Deus havia ordenado que eles não fizessem, né? Então, Eva, ela olhou para aquela árvore tão bonita, né? E ela achou aquele fruto se tornou a coisa mais bonita para ela, se tornou apetitoso e despertou nela o desejo de comer aquele fruto, né? Ela viu que era tão bom o fruto que ela foi lá, ela pegou e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore na qual Deus havia ordenado que eles nem chegassem perto. Ela foi até lá e comeu da árvore, do fruto. E depois dela comer, além dela ter comido, ela foi lá, pegou do fruto e ofereceu para Adão. E vocês acham que Adão fez o quê? Comeu. Comeu. Ele também comeu do fruto. E logo depois que eles comeram, eles descobriram que haviam feito algo muito errado. Eles descobriram que eles estavam nus. E eles sentiram vergonha um do outro, porque eles estavam nus. Até então eles não tinham essa maldade, eles não sabiam que estavam nus. Então eles pegaram folhas de figueira e se cobriram ali e para esconder a nudez deles. E eles perceberam que eles haviam feito algo muito errado, eles haviam desobedecido a Deus. Eles pecaram, pois o quê? Eles desobedeceram uma ordem que veio de Deus. Por isso, crianças, é importante nós sempre dizermos a verdade, nós nunca dizermos mentira, nós sempre obedecermos os nossos pais, obedecermos a Deus, obedecermos a palavra de Deus, que ela é luz para o nosso caminho, ela nos orienta naquilo que nós devemos fazer certo e não devemos mentir, nem enganar alguém, não fazer algo que alguém às vezes fala, não, vamos lá fazer isso, que isso vai ser legal, mas no fundo você saber que você está fazendo que não é legal, você for lá e fazer, não é bom fazer isso. Sempre bom a gente obedecer quando o pai e a mãe falam. Por quê? Porque os pais, eles sempre sabem o que é melhor para os filhos, né? E obedecer principalmente a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a Bíblia. Então, a gente tem que seguir o que está aqui. A palavra de Deus fala que nós não devemos mentir, que o pai da mentira é quem? É o diabo, assim como nós lemos lá em João. Então, nós devemos ficar atento a essas coisas. Quando, na verdade, Adão e Eva descobriram e viram que eles estavam nus, eles fizeram o quê? Eles correram e se esconderam atrás das árvores ali que haviam, porque Deus sempre ia lá e conversava com eles. E chegou lá, Deus, vamos abrir em Gênesis capítulo 3, versículo 9, vamos ver o diálogo que Deus teve com eles logo depois que eles pecaram. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Eles, depois que eles pecaram, que eles descobriram que eles estavam nus, eles pegaram as folhas de figueira, se cobriram e se esconderam, porque eles sabiam que tinham feito algo errado. E Deus, vamos ler, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nus? Comeste tu da árvore do que eu te ordenei que não comesse? Olha só, ele percebeu que Deus estava chamando ele, se escondeu, e Deus o chamou e perguntou para ele, mas quem falou para você que vocês estavam nus? Por acaso vocês me desobedeceram? Vocês comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? E olha só o que Adão respondeu para Deus. Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Olha só, ela comeu do fruto e ofereceu para Adão. Mas olha só como Adão foi. Ele já quis culpar quem? A mulher, né? Ele virou e falou assim, a mulher que tu me destes, me deu e eu comi. Ele tinha a opção de não comer, né? Mas ele foi lá e fez o quê?
Ele comeu também. E aqui nós vemos Adão e Eva se escondendo de Deus. Olha só. Mas nós temos que lembrar que nós podemos mentir para os nossos pais e tentar se esconder deles, podemos pecar contra o nosso amiguinho, pecar contra o nosso companheiro, mas nenhum pecado é escondido de Deus. Deus está nos vendo a todo momento. Olha só. Então, depois que eles fizeram isso, eles estavam escondidos de Deus ainda, né? E após a mulher responder para Deus que ela havia sido enganada pela serpente, Deus deu um castigo para eles. Olha só. E disse, continuando no versículo 13, disse assim: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher disse: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará e pó comerás, e todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, Deus, assim que percebeu e descobriu que eles haviam sido enganados, ele castigou tanto Adão quanto Eva e também a serpente. E ele os castigou por quê? Por causa da desobediência, né? Eles esqueceram a ordem que Deus havia dado para eles, que era o quê? De não comer. E eles mesmo assim foram lá e comeram. O castigo da Eva foi ela sofrer quando nascessem os bebês, os filhos, e Adão foi ter que trabalhar duro para cultivar a terra. E depois Deus fez roupas para eles e os expulsou do jardim. Olha só, imagine, gente, o jardim devia ser um lugar lindo, onde eles tinham tudo, onde eles podiam viver muito bem, felizes ali. E por causa da desobediência deles, olha o tanto de coisas que eles tiveram que carregar. Eles foram expulsos do jardim. As coisas estavam indo super bem lá, não estava? Até eles desobedecerem a Deus. Mas nós não precisamos nos preocupar com esse pecado. Na verdade, essa foi a forma que o pecado entrou no mundo, né? E eles desobedeceram. E lá em Romanos 5,12 diz que todos nós somos pecadores. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim, ó: Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, quando Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden, eles pecaram e por conta desse pecado todos nós nos tornamos pecadores também. Então o pecado e a desobediência de Adão e Eva trouxe consequência para toda a humanidade e todos nós somos pecadores. Mas não precisamos ficar tristes. Sabe por quê? Porque Deus, ele providenciou uma solução para esse pecado. Ele nos prometeu mandar o Filho dele, Jesus Cristo, ao mundo, né? O seu único Filho, ele prometeu nos trazer. Semana passada, nós comemoramos mundialmente a Páscoa. Vocês lembram que representa a Páscoa? O professor Luiz Carlos falou na aula passada para vocês, né? Representa a morte e ressurreição de Jesus, o único Filho de Deus, aquele a quem ele nos deu para quê? Para que nós nos livrasse do pecado. Ele veio ao mundo, ele sofreu pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos pecados de vocês, e sofreu todos os tipos de coisas que vocês possam imaginar. Ele sofreu
E ele veio para quê? Para nos perdoar. Tudo isso para nos perdoar, para nos salvar e para nos livrar da morte eterna. Vamos ler lá em João 3,16. A maioria de vocês já conhece, né? Esse versículo. Acredito que a maioria já sabe até de cor, pode até repetir. Esse versículo eles sabem de cor. Aí na casa de vocês, de cor, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que bênção que Deus nos deu. Mesmo Adão e Eva tendo pecado, lá no comecinho, Deus nos deu uma segunda oportunidade, né, de nos salvar. E para que nós possamos nos salvar, apenas precisamos o quê? Reconhecer que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, né? Basta a gente acreditar e a gente crer nisso e fazermos a vontade de Deus, nós teremos a vida eterna com Cristo. Amém? Amém. Então, que vocês possam aprender com a aula de hoje que nós não devemos desobedecer a Deus e nem aos nossos pais, sempre sermos obedientes a Deus, principalmente a sua palavra. Por quê? Porque o pecado, ele tem o quê? Ele tem consequências. A gente viu as consequências que Adão e Eva tiveram. Essa consequência trouxe o pecado para o mundo. E hoje, se nós pecarmos, todas as coisas que nós fazemos também tem uma consequência. Então, devemos pensar e toda vez que a gente sentir que a gente fez algo errado, a gente orar e pedir para Deus perdão, porque Deus, ele nos perdoa. E não é simplesmente falar, Deus me perdoa pelos meus pecados. É falar para Deus o seu erro, cada coisa que você fez errado. Se você mentiu pro coleguinha, pedir perdão para Deus por mentir pro coleguinha. Se você desrespeitou os seus pais, pedir perdão para Deus por ter desrespeitado os seus pais e não simplesmente falar, Deus me perdoa pelos meus pecados. Amém? Nós vamos agora orar, agradecendo a Deus por essa aula. E você aí na sua casa que não sabe, não tem certeza ainda se você já tem Jesus como seu Salvador, que você possa orar neste momento pedindo para Deus perdão pelos seus pecados e reconhecer que Jesus morreu na cruz por você, pelo seu pecado, e você possa ter essa confirmação no seu coração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso para conosco, porque grandes são, ó Deus, as suas maravilhas, ó Deus. Te somos gratos porque o Senhor, ó Deus, mesmo nós não sendo merecedores, ó Deus, enviou o seu Filho, o seu único Filho, ó Deus, para nos salvar, para que nós não tivéssemos, ó Deus, a condenação eterna. Que o Senhor possa, ó Pai, neste momento, falar aos nossos corações, ao coração de cada uma daquelas crianças que estiverem vendo, que ainda não tem certeza da sua salvação, que não aceitou ao Senhor ainda. Que essa, Pai, possa ser uma oportunidade, ó Deus, deles reconhecerem o Senhor como Salvador das suas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, eu estou muito feliz porque vocês têm feito as lições das revistas que nós temos mandado lá no grupo. Então, vocês têm feito, têm mandado, a gente está pontuando, viu? Então, quando a gente voltar, vamos ver quem ganhou. Não quem ganhou, mas todos que fizeram serão premiados. Todas as revistas que tiverem completo até a lição que a gente estiver voltando. Então, continuem caprichando nas lições. E na aula de hoje, vocês têm a lição da página número 6. Eu acho que, deixa eu só tirar aqui, tá? Da página número 6. Número 6 vocês já fizeram, desculpa. Da lição de hoje é da página número 8, a lição número 4. Somos muito importantes. Nessa daqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão desenhar um homem e a mulher, né? E vão colocar a criação aqui, ó, do homem e da mulher. Com cola, com barbante, da forma com que vocês fizerem. Se quiser fazer o desenho com barbantezinho, sabe? Pode fazer, se não quiser, pode só desenhar. E nessa atividade aqui, da página
9, tá dizendo aqui, o corpo que Deus criou é formado por 206 ossos. Cada osso, cada um deles é muito importante. Complete com as vogais, os espaços, para identificar quais são essas partes. Então, vocês vão completar aqui com as vogais, que são A, E, I, O, U. Então, vocês vão ir aqui até vocês conseguirem completar. E essa última daqui, ó, Henrique está pensando em como pode cuidar do corpo que Deus lhe deu. Então, ajude-o completando a sua lista. Ele sabe que ele precisa tomar banho, ele sabe que ele precisa comer cenoura, e o que mais que a gente pode fazer para cuidar do corpo que Deus nos deu. Então, essa é a atividade, essas duas atividades são as que é para vocês fazerem para essa semana, tá bom? Não esquece de tirar foto e mandar pra gente lá no grupo. Para encerrar a aula de hoje, nós vamos terminar com a nossa divisa, que está lá em Salmos, capítulo 29, versículo 11. E eu espero que vocês tenham um ótimo domingo ou um ótimo dia. Não sei que dia que vocês vão estar vendo a aula. Não esquece o recadinho que o professor Luiz deu lá no início, gente, de curtir lá as nossas aulas no YouTube, quando vocês verem, assistirem, né, principalmente, e também compartilhar com seus amiguinhos para que eles também venham conhecer um pouquinho de como que foi a criação de Deus. Vamos lá? O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos capítulo 29, versículo 11. Tchau, galerinha! Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou.